Fala galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Colmeia.360. Já peço para aqueles que não seguem o canal, segue lá no Instagram Colmeia.360 e também se inscreve aqui no canal Colmeia.360 e não esqueçam de deixar o seu like. Hoje estou aqui com uma pessoa incrível que faz um projeto social maravilhoso, a gente já vai apresentá-lo. Mas antes eu gostaria de agradecer aos patrocinadores deste projeto do podcast de esportes do Colmeia. Quero agradecer a Clínica da Cidade, a Kathleen. A Kathleen faz um trabalho maravilhoso aqui em Itapetininga. Chegaram para fazer a diferença com seus exames clínicos sem mensalidade. Gente, vão lá que o atendimento é top. Fica na Quintino Bocaiúva. Muito obrigado, Kathleen, da Clínica da Cidade, pelo apoio. Quero agradecer a Agropet Apollo, ao Cláudio e a Tati, que fazem um trabalho maravilhoso aqui na cidade. Além de ele fazer um trabalho voluntariado nos bombeiros, hoje ele tem a Agropet Apollo, que patrocina esse projeto e tem um atendimento excelente. Tem tudo para o seu cãozinho, para o seu pet lá. Vão lá conhecer que a Agropet Apollo tem qualidade e atendimento. Obrigado, Claudinho. Obrigado, Tatiane. Quero também agradecer a panificadora Soares, a corintiana da Vila Bart, na padaria Vila Bart, a Sandra. Sandra é uma pessoa especial, carismática demais, também praticante de esporte, está sempre no meio esportivo e apoia também esse projeto. Um grande abraço à Sandra, e se você não comeu ainda o pãozinho da padaria Soares com um pão com um queijinho em cima, olha, vou te contar, tem que sair um pouquinho da dieta e apelar porque o pão é bom demais. Vamos lá! Quero agradecer também a Márcio Gavioli Camisetas, que sempre está atendendo aí os atletas da cidade, oferecendo o melhor produto com camisetas de qualidade para que todos possam fazer os seus exercícios físicos, suas práticas de atividade física com segurança e também com material de qualidade. Muito obrigado, Marcelo, um grande abraço. E a Academia Aquarium também é uma patrocinadora desse projeto, onde tem uma academia super top, de qualidade, com equipamentos sofisticados, uma piscina excelente para quem gosta de fazer a natação e um atendimento também fora do sério, professores excelentes. Muito obrigado pelo apoio à Academia Aquário. Também a CrossFit Black Venom do João. Um grande abraço ao João, que também aceitou esse convite de ser parceiro desse projeto. E nós teremos um atleta da Black Venom logo logo no canal, o Guilherme Celestino. Um grande abraço, aproveito aqui, que vai representar o Brasil através da modalidade de CrossFit. Bamberg, representar o Brasil? Não, deixa eu corrigir. Vai representar Itapetininga no Campeonato Brasileiro, tá? Um abraço aí ao nosso querido atleta Guilherme Celestino. E a Bamberg Choperia, onde quem não gosta do chopp, não tem como escapar, que daí também tem as suas porções de qualidade lá, que deixa a gente com água na boca. Então quero agradecer a Choperia Bamberg através do seu proprietário Alex. Um grande abraço, Alex, e muito obrigado. Muito bem, aqui meus agradecimentos a todos os patrocinadores desse projeto que está iniciando. E eu quero então apresentar a vocês, está aqui comigo, o Roberto Franco. Roberto Franco tem um projeto maravilhoso, a gente vai conhecê-lo, um projeto social esportivo que acontece na cidade, faz um trabalho voluntário maravilhoso. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai trazer grandes ensinamentos, uma história linda aí dentro do esporte, trazendo aí uma transformação social através do seu trabalho. Então vamos lá. Por favor, mais uma vez quero agradecer, a gente estava aqui nos bastidores, estava agradecendo ele, então agora aqui agradeço sua presença, Roberto, muito obrigado por você aceitar esse convite. A gente precisa reconhecer, a sociedade precisa reconhecer um trabalho tão lindo que você faz através do esporte. Então, antes de você iniciar, já quero parabenizá-lo por esse trabalho tão importante que você faz e, por favor, se apresente aí para a galera. Primeiramente, agradecer, né, eu, Leandro, o canal Colmeia, pela oportunidade aí da gente estar aqui presente e fazer esse bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre a escola de jiu-jitsu, né, social, chamada Superação, né, que ela nasceu no ano 2017, né. Então eu me chamo Roberto Franco, Roberto Gomes Franco Filho. Eu pratiquei jiu-jitsu aí do ano 2000 até o ano 2006, competitivo, treinei bastante. Após esse período, fiquei inativo, né, no esporte por 12, 13 anos, aí até o nascimento do meu primeiro filho, né? Quando nasceu meu primeiro filho, eu escolhi, né, resgatei o jiu-jitsu aí dentro de mim, dentro dos meus
conhecimentos como uma ferramenta para a educação do meu filho, né? Para complementar a educação dele. Que legal. Então foi nessa perspectiva que a gente começou esse projeto, né? E logo depois veio essa ideia de levar ali para as crianças do bairro, né, da comunidade, essa possibilidade, né, de estarem fazendo esse esporte de uma maneira bem direcionada, voltada principalmente para a formação do indivíduo, né, para a formação do cidadão. Muito bem. Você já se apresentou, já resumiu um pouquinho do seu projeto. Gostaria de saber um pouco de você. Você é um profissional de educação física e quando você se formou, você já tinha essa ligação forte com a modalidade? E como que nasceu essa paixão pelo jiu-jitsu? Conta pra gente. Bom, eu sou professor de educação física e sou pedagogo também, né? E então eu comecei a treinar jiu-jitsu com 16 anos, aqui em Itapetininga, na academia lá do professor Cláudio Ribeiro, né? Onde tinha lá o professor Paulo, né? Paulo Camargo, né? Um excelente professor com um vasto conhecimento nas artes marciais, né? Faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu e graduado também em outras artes, né? Então eu comecei a treinar o jiu-jitsu com ele lá em um momento turbulento da minha vida ali na adolescência, né? Então para mim foi uma coisa muito positiva, foi muito bom eu chegar lá naquele tatame, conhecer aquele hábito, né, do exercício físico dentro da arte marcial. E logo que eu comecei a treinar, eu me apaixonei já pelo jiu-jitsu. Na primeira semana que eu estava treinando, eu lembro, já raspei a cabeça na zero, passei a gilete na cabeça. Para entrar no clima. O professor já falou, cara, você é maluco e tal. E comecei a ir todo dia, 2 vezes por dia treinar. Ele não deixava ficar na academia, eu morava ali na Vila Aurora, ia até Nova Itapetininga andando, ia lá, treinava. Na época eu era o único juvenil, só tinha adulto. Terminava o treino, voltava para minha casa andando, depois voltava à noite treinar de novo. Então foi assim, quase 2 anos treinando ali com o professor Paulo, né? Depois aí houve uma mudança, né? Eu mudei de Itapetininga, fui morar em Sorocaba. Aí comecei a treinar também do mesmo jeito, até mais. Aí comecei a treinar 3 vezes por dia e competir bastante, né? Fiquei ali em Sorocaba mais ou menos 2 anos e meio treinando ali. E depois fui embora para São Paulo, fiquei mais 2 anos treinando lá. Também nesse ritmo, treinar cedo, à tarde e à noite, né? Então, eu consegui ser 5 vezes campeão do estado, né? Nas faixas que eu participei, nas faixas coloridas, né? Fui vice-campeão brasileiro, 3º colocado 2 vezes também no Campeonato Brasileiro, categoria adulto, né? Cara, que é bastante difícil. Currículo top, hein? Legal, foi legal essa fase aí, uma fase bastante legal, intensa, né? E aí foi nesse período também que eu entrei fazer educação física. Então aí já estava ali no jiu-jitsu, preparação física, minha mãe me orientando, né? Agradecer muito minha mãe. Como é o nome dela? Nelly. Um abraço, dona Nelly. Parabéns então... pelo filho que a senhora tem, porque a gente tem coisa boa para falar dele que o pessoal vai conhecer um pouquinho mais e eles vão entender porque eu estou parabenizando a senhora. É graças à sua educação, tenho certeza disso. Com certeza. A dona Nelly que pegou no meu pé para eu fazer faculdade, aí eu entrei na educação física. No meio do caminho, aí eu parei de treinar. Eu tive uma lesão, aí não cuidei dessa lesão, aí outros motivos também, acabou que eu me afastei do esporte, das competições, e aí foquei na minha formação na educação física, né? Terminei a educação física. Nesse período também, que eu parei daí de treinar, foi quando eu entrei trabalhar na AMAS em Sorocaba, que é a Associação Amigos dos Autistas de Sorocaba, né? Então eu trabalhei quase 6 anos lá. Eu parei de treinar jiu-jitsu começo de 2006 e logo na sequência entrei trabalhar na AMAS como estagiário. Eu fiquei lá quase 6 anos trabalhando com crianças autistas, adultos, né? Que bacana. Tinham 60 crianças. E aí nesses quase 6 anos eu acabei trabalhando em todas as salas lá. Então tive uma experiência prática muito boa e formativa também, né, com esse público. Aí eu me formei, né, terminei a faculdade. Na AMAS na época não tinha uma vaga para professor de educação física e eu queria atuar na área, né, tinha uma vaga para educador, né, eu teria que ficar dentro da sala lá. Eu falei, não, quero trabalhar com educação física.
E aí nisso a dona Nelly me direcionando para a escola pública, né? Não era a minha intenção. Ela foi, comprou uma apostila para mim, tudo, eu estudei, passei no concurso e comecei a trabalhar dentro da escola pública. Um pouco antes disso eu tive uma passagem também no Ipanema Clube em Sorocaba, trabalhei lá com a natação, natação para crianças pequenas, e também com a equipe competitiva de natação, onde eu fazia preparação física com eles. E foi bem legal também essa experiência. Aí o tempo foi passando, aí entrei no estado, comecei a trabalhar em Itapevi, de Itapevi aí consegui transferência para Sarapuí, depois Itapetininga. Aí foi quando nasceu meu filho, 2018. O segundo? 2015 o primeiro, 2018 o segundo. São 3 aninhos de diferença um do outro. Isso. E aí veio esse flash, né? Porque quando eu parei de treinar o jiu-jitsu, eu não analisei muito bem a situação, né? Foi uma decisão assim bastante precipitada, né? E também imatura pela idade e tudo mais, né? Aí depois, no passar dos anos, né? Eu falei, poxa vida, não deveria ter parado de treinar, né? Daí já tinham passado vários anos, falei, bom, agora já passou aquele momento, né? De competir, você diz, né? Porque eu, na verdade, eu não conheci o jiu-jitsu, eu não pratiquei o jiu-jitsu como estilo de vida, como benefício para a saúde. No primeiro mês eu já queria competir. Já entrei para competição, porque na época lá treinava lá com o Paulo, treinava junto o Fernando Kiyoshi, né? O Fernandinho. Que um abraço, Fernando. Uma fera, tem que trazer ele aqui também, né? Esse cara é fera. Então ele já era graduado, ele já competia, o irmão dele já tinha outras pessoas também que competiam, né? E aí eu entrei nessa linha de competição e comprar revistas sobre jiu-jitsu, assistir, fissurado, né, sobre paixão jiu-jitsu. Total. E aí eu me dediquei exclusivamente a isso. Então eu só fui ter uma percepção do jiu-jitsu com um outro propósito, direcionamento mais para frente, principalmente depois que meu filho nasceu. Aí eu falei, poxa vida, o jiu-jitsu vai poder contribuir comigo na formação do meu filho, né? Então não sei se você tem filho, Eu não tenho filho ainda. Não tem filho ainda. Não. Pô, nasceu meu filho, eu falei, cara, tudo eu tenho que dar para ele o melhor que eu posso, né? O que eu tenho de melhor para oferecer para o meu filho, né? Então a primeira coisa que eu lembrei foi o jiu-jitsu, né? Eu falei, cara, do jiu-jitsu eu tenho que ensinar o meu filho e pela vivência que eu tive, né? Eu quero ensinar o básico para ele, né? O básico tanto da técnica da luta, como também dos conceitos filosóficos, né? Que a luta existe. Sim. Embora eu tenha entrado e praticado sempre para competir, eu sempre acompanhei também a família Gracie, né? Então a gente comprava as revistas, né, que tinha todo mês Gracie Mag, né? Então eles traziam reportagens relacionadas ao jiu-jitsu, preparação física, e em todo mês eles tinham também uma reportagem relacionada à família Gracie, né? Então tudo que tinha de informação sobre eles a gente ia buscando, e isso foi ao longo dos anos, né, formando um conhecimento sólido, né? Sim. Então aí eu falei, poxa vida, eu preciso pegar aqueles conceitos para estar aplicando hoje com o meu filho, né, e me ajudar aí na formação dele, né? E logo aí depois eu tenho um outro amigo também, parceiraço de treino, né, que é o Thomas. A gente treinou muito tempo junto e sempre ele pegava no meu pé, né? Falava, pô, cara, você parou com o jiu-jitsu, cara, pô, você tem que voltar com o jiu-jitsu. E eu até não gostava muito, né? Que ficava uma coisa meio pesada até para mim, né? Porque eu parei, abandonei, deixei o kimono de lado. Sim. E sem mais nem menos. E aí um dia eu falei para ele, né? Falei, Thomas, agora nasceu meu filho e tal, e se eu for mexer com jiu-jitsu é para eu fazer um projeto social para eu ensinar o jiu-jitsu para pessoas que não venham ter condições de entrar numa academia, comprar um kimono, participar de competições, né? Porque é um esporte relativamente caro, né? Você vai comprar um kimono aí de boa qualidade, 400, 500 reais, um kimono legal. Não é qualquer pessoa que tem. Aí a inscrição de campeonato é custosa também, Sim. E aí viagem, né? E lá onde a gente está, na Chapadinha, também existe uma distância até o centro. Sim. Então aí foi essa a ideia inicial. Mas antes disso, né? O que teve também um fato marcante para eu começar, eu tinha ido visitar a família da minha esposa no Rio de Janeiro, né?
eu já estava com essa história do jiu-jitsu, meu filho já tinha nascido, eu já estava querendo esse resgate, né? Mas ainda não sabia muito bem como Não tinha fazer. concretizado ainda. Não tinha concretizado. Aí eu fui lá, a gente foi almoçar em um clube lá. Quando eu cheguei, estava na frente do clube o grande mestre Rorion Gracie, né? Tava lá? Tava lá nesse clube. Que o Rorion Gracie é o criador do UFC, né? O filho mais velho do Hélio Gracie. Poxa vida, tem uma longa história aí. E a hora que eu cheguei na frente do clube, aí, pô, eu olhei e vi que era ele, né? Aí a hora que eu olhei e vi que era ele, eu vi que ele tava olhando para mim. Tava, tipo, me encarando, assim, entendeu? Me olhando. Aí eu falei com a minha esposa, né? Falei, pô, mestre Rório, ela falou, ele tá olhando para você. Você conhece ele? Eu falei, eu conheço ele, mas ele nem imagina quem eu sou, né? Eu falei, vou lá cumprimentá-lo, né? Daí fui lá cumprimentá-lo. Ele falou, poxa, e aí, você veio para almoçar comigo? Aí eu falei, não, mestre, eu vim aqui, almoço aqui da família da minha esposa e tal. Ele, não, que eu tô promovendo aqui hoje o almoço da dieta Gracie, né? Você acertou no gatilho ali. Pois é, porque a família Gracie, além deles terem aperfeiçoado o jiu-jitsu que eles aprenderam com o japonês, né, aluno do Jigoro Kano, chamado Mitsui Maeda. Eles também desenvolveram, né, o irmão mais velho, chamado Carlos Gracie, ele desenvolveu uma dieta. Ele era um estudioso, né, de diversas terapias, medicinas, métodos, práticas, né? E ele desenvolveu uma dieta chamada dieta Gracie. Então, ele estava naquele dia promovendo a dieta lá. Aí eu falei, poxa, não é isso, tal, aí tudo bem, cumprimentei ele, tal, vim embora e aquilo, né, ficou na minha cabeça, que ele ficou olhando para mim e tal. Eu falei, poxa, eu preciso colocar logo em prática isso, voltar com o jiu-jitsu de alguma maneira. Foi um sinal, né? Pra mim foi um super sinal. Eu acredito muito em sinais. Aí, pô, eu voltei dessa viagem, falei, não, vou ter que fazer. E nisso eu estava fazendo uma especialização em coaching e bem-estar. Aí o TCC, você tinha que montar o trabalho de conclusão, né? Você tinha que pensar em algo que fosse contribuir com o próximo, contribuir com outras pessoas, com o mundo, né? É uma ação social. Uma coisa que você amasse e que lá na frente aquilo lá poderia se transformar no seu trabalho profissional, né? E aí nisso eu sentei, escrevi essa escola de jiu-jitsu, né? Fiz aí um trabalho acadêmico, todo ali dentro das normas ABNT e tudo mais. Sim. Depois que ele estava pronto, eu mostrei para um primo irmão. Ele falou, pô, me fala onde que eu mando o dinheiro, eu vou dar o tatame para você começar. Pô, não era essa a intenção era só ele olhar e falar, pô, tá legal, não tá legal, achei legal. Pra você ver a ideia aqui, né? Só a ideia. Aí nisso a gente já conversei com outros primos e irmãos também, né? Que aí é o César, o Vitor e o Hector, né? São 3 irmãos. E a gente já correu atrás dos kimonos já. E aí foi, agora onde que eu vou fazer isso, né? Onde que eu vou começar? Eu queria fazer lá na Chapadinha, né? Falei, poxa vida, onde que eu vou? Pensei até na garagem da minha casa, né? Tá. Eu falei, pô, mas a garagem da minha casa não vai dar, né, cara? Como que vai fazer banheiro e tudo isso aí, tem que ter né? uma estrutura, né? No mínimo, né? Aí um dia eu estava passeando com meu filho e eu queria também fazer esse trabalho com a criançada... Periferia. Criançada sem condição mesmo, criançada sem estrutura familiar, né? Situação vulnerável. Situação vulnerável. Essa era a minha vontade, né? O sonho da época. E aí um dia eu estava pedalando com meu filho, aí eu passei e vi um grupo de crianças, devia ter umas 10 crianças. Aí já eles estavam discutindo, um xingando o outro, e já, pô, seu FDP, não que eu vou te dar um sopetão. Uma tretinha entre eles ali. Uma treta deles ali, né? Eu passando do lado, né? Aí eu passei, olhei, né? Falei, pô, cara, pensei comigo, né? Falei, é esse tipo de criança que eu quero, esse tipo de pessoas que eu quero trabalhar. São eles que precisam disso que eu estou planejando. Resgatar valores, né? Resgatar valores, né? Ajudar na formação. Ótimo. Desviar o caminho, né, deles, né? O destino, né? Perfeito. E aí tá, eu passei reto, aí desci, fui lá para a Lagoa. Ali a Lagoa da Chapadinha, né? Meu filho na época tinha 1 ano, né? Era bebê. Aí eu desci, fui lá no parquinho com meu filho, a hora que eu vejo aquelas crianças vindo na nossa direção, né? Eu fiquei até meio ressabiado, né? Falei, ih, rapaz, agora essa molecada, essa educação vai vir aqui. Vai acabar meu passeio. Com meu menino aqui, caramba, né, tal.
Só que aí foi surpreendente, porque aí na hora que eles chegaram ali, eles foram super acolhedores com o meu menino, já vieram brincar com o meu filho, super bonzinhos, pareciam outras crianças, né, daquelas que eu tinha visto lá pra cima, né? E aí eu perguntei pra eles, né, falei, olha, vocês sabem o que é jiu-jitsu? Daí a molecada, sei que um falou que já fiz, o outro falou, não, que eu fiz Muay Thai, rarará. Aí eu falei, pô, se aparecer um professor para dar aula de jiu-jitsu para vocês, gratuito, não vai pagar nada, vai arrumar kimono, tudo, vocês topariam fazer? Nossa, na hora, claro, que não sei o que, Que da hora. pois é. Aí eu falei, onde que vocês moram? Aí eles moravam no nosso lar, que é o orfanato, né? Eu estive lá com a Maria Emília, estive lá Isso. vendo o trabalho deles, a gente fez recentemente uma matéria lá, é um trabalho lindo que eles fazem. Que maravilha. A Maria lindo. Emília que me acolheu lá quando a gente chegou lá. Aí eles falaram, né, o nosso lar, na época eles estavam ainda lá na Vila São Gonçalo, né, que é junto ali com a Chapadinha, Pertinho né? Para mim é o mesmo bairro. Uhum. Aí eu fiz o projeto, apresentei lá no nosso lar, eles, né, acharam bacana. Aí a gente providenciou os materiais e nós começamos em agosto de 2017. Aí primeira turma lá foram 7 alunos e 30 metros de tatame, né? Mas uma coisa Espaço livre? Como? Num espaço livre? Eles colocaram, providenciaram uma sala que eles tinham lá pra gente. Aí a gente instalou o tatame lá em uma sala. Dentro do projeto mesmo? Dentro do nosso lar. Então, foi bem legal isso, porque o nosso trabalho começou dentro, né, de um orfanato, né? Então, bem em cima do nosso propósito. E a gente deve ter ficado lá uns 6, 7 meses. Aí o nosso lar mudou, né? O nosso lar saiu da Vila São Gonçalo e foi para Vila Nova Itapetininga. E como eu queria, o projeto era para Chapadinha, né? Então nós ficamos ali na Chapadinha. Aí com a mudança de local a gente conseguiu a disponibilidade ali no projeto Casa, né? Do seu Marco ali, do Ruela. Sim, faz um trabalho lindo lá também. Trabalho fantástico, maravilhoso, que Você utiliza esse espaço. inspirador pra gente. A gente utilizou lá uma salinha que tinha lá também 35 metros de tatame com banheiro. Já era um tatame que tinha judô lá também. E a gente ficou lá também talvez 1 ano e meio, quase 2 anos. Ao mesmo tempo que estava acontecendo ali no Projeto Casa, a gente deu início na Escola Eurini. Então ali no bairro da Chapadinha, Escola Estadual Eurini de Souza Vieira. Na época era diretora... agora... Não recordo o nome. Eu não conheço essa escola. Euseni. Estadual? A diretora Euseni. Euseni, me perdoa que só foi uma falha na memória, mas o coração. Euseni super acolheu o nosso projeto lá e nos apoiou o tempo todo, até hoje nos apoia. É super apoiadora. E aí o projeto começou a rodar no Projeto Casa e na Escola Eurini. Na Escola Eurini era no refeitório que acontecia, então a gente chegava, desmontava o refeitório, tirava a mesa, banco, cadeira. E ela liberou isso de boa. E aí montava o tatame lá. Olha. Aí fazia a aula, terminava a aula, desmontava o tatame, montava o refeitório de novo, guardava o tatame. Criançada ajudando a fazer isso. Criançada ajudando a fazer isso daí. Começou a chegar muita criança, né? Então a gente saímos de 7, a hora que eu vi já tinha 20, a hora que eu vi tinha 40, a hora que eu vi tinha mais de 60 crianças. O projeto sério acontece, né? Aí o que aconteceu? Aí já o refeitório ficou pequeno, né? Porque o espaço era 80 metros quadrados que a gente conseguia montar. Já estava criança caindo na parede. Não estava suportando mais. Aí a gente conseguiu ir para o ginásio municipal lá na Chapadinha, em frente à Eurini, né? Então aí lá a gente montou lá 150 metros de tatame. Então aí era a princípio a gente estava fazendo 3 vezes por semana lá e 2 vezes lá no Projeto Casa. Então segunda, quarta e sexta montava 150 metros de tatame. Um trabalho assim, cara, muito trabalho, cansativo. Então era quase 1 hora para montar todo o tatame. Só para fazer a troca de espaço ali. Mais 1h30 de treino e depois mais quase 1 hora para desmontar e guardar. Fazia parte da atividade física deles ali, tava fazendo a troca de material, já tava aquecendo os músculos. Nossa, rapaz. E aí depois disso a gente saiu lá do Projeto Casa e veio pandemia, né? A gente parou daí 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Que ficou em off.
Aí quando foi voltar, né, o projeto, eu já estava assim achando que ninguém ia voltar, né? Eu falei, pô, vai meia dúzia de molecada que vai querer voltar, né? Essa pausa aí, né? E eu também estava assim querendo esperar vacinar todas as crianças e tal. Aí o meu filho, um dia a gente passou na frente, o mais velho, né? Que ele que eu falo para brinco com ele que ele que é o chefe do projeto, né? Fala, pô, o projeto só existe porque o Samuel nasceu, né? Eu falo para as pessoas, né? Para os alunos, falo, pô, se só tem esse projeto porque esse cara aí apareceu. Se não tivesse ele, não teria. Talvez você não tinha essa vontade toda que você teve de Não, retornar. nem passava na certeza cabeça não. mais. Não, porque já tinha passado, né, minha fase lá com o esporte, então não existiria. E aí um dia a gente passando lá, daí ele já tinha me cobrado, daí ele passou lá na frente, falou, pai, eu quero voltar a treinar jiu-jitsu, pô, quando que vai voltar as aulas, né? Eu falei, não, Samuel, vamos esperar vacinar todas as crianças e tal, só que nisso as escolas já estavam voltando, né? Ele falou, mas eu já tô indo pra escola, vamos voltar ao jiu-jitsu, pô, você vai desistir de novo do jiu-jitsu? Olha. Me intimou, cara. Eu falei, não, então a gente vai voltar. Então, beleza, aí a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Eu falei, segunda-feira, antes disso fui lá na Secretaria de Educação, renovei a utilização lá do ginásio, né? E mandei no grupo, falei, segunda-feira a gente retorna, esperando que ia vir pouca criança. Cara, começou a aparecer um monte de criança na primeira semana, assim, parecia formiga, criança chegando, um monte de criança que eu não conhecia. Você jogou açúcar na escola, formigueira chegando. Que não tinham treinado antes, né? Começaram a chegar, a hora que eu vi já tinha mais de 50 crianças treinando ali de novo. A criançada não aguentava mais ficar na casa, né? Não aguentava mais. Não aguentava mais. E aí a gente teve que aumentar mais um pouquinho o tatame, a gente foi para 200 metros aí de tatame. E aí os treinos passaram a ser todos os dias lá no ginásio. Onde você conseguiu esses tatames aí? Que eu vi que você foi aumentando, né, o número de um tempo. Como então, que você conseguiu patrocínio? Cortando um pouco essa parte não, que você perfeito. Contando. Sua colocação, por favor, vai colocando, senão eu vou falando. Imagina, a sua explicação aqui é excelente. Já tá pegando uma história tua desde o início, você tá aí mostrando pra gente que um trabalho, quando você acredita nele e você pisa no lugar certo e você tem uma confiança em Deus e você tá com pessoas que têm essa ligação positiva e aí com seus filhos dando apoio, como vai dar errado? Possível dar errado. Agora, assim, como você falou, você precisa de uma estrutura e você tinha ali uns materiais dispostos. Como você conseguiu? Foi a ajuda de quem? Foi do... Então, para eu explicar isso, vou ter que contar uma coisinha antes disso. Pois não, vai lá. Quando eu fui escrever esse projeto, né, eu me espelhei, estudei bastante o projeto que existe lá no Rio de Janeiro do medalhista olímpico Flávio Canto, né? Então ele tem lá o Instituto Reação, né? Hoje ele acho que eles atendem, não sei se 10 mil crianças, Deus, né? Pessoas e já estão no Brasil todo, né? Mas até há pouco tempo eles estavam só no Rio de Janeiro. A sede é lá. A sede é lá, acho que eles estão com 25 anos de projeto, né? Uma coisa bem consolidada, muito apoiada, né? E aí eu fui me basear ali, ter como referência aquele projeto ali, né? O Instituto Reação. E aí eu fui ver a primeira coisa, o funcionamento deles, né? Então o funcionamento deles, eles são uma ONG, assim como nós também hoje somos, e eles trabalham com a arrecadação da sociedade civil, né? Então pessoas comuns, igual como você, como eu, outras pessoas que podem ir lá. A pessoa que está assistindo lá, pô, achei legal, quero contribuir com o valor que seja, a pessoa contribui mensalmente, né? Já está feito o convite, tá? Antes a gente vai chegar lá, mas já está feito o convite de contribuição. Com certeza. Então é sociedade civil, poder público, né? E setor privado, os empresários, né? Certo. Então a gente vem tentando, né, ao longo desses 7 anos, fazer esse entrosamento, que não é nada fácil, né? Porque para uma empresa existe uma prestação de conta, né? A empresa ela tem diversas formas, né? Eles podem tanto serem assim generosos e olha, tô aqui a doação, vocês usam aí, presta conta só para mim, tudo bem. Como eles podem fazer uma doação também através do imposto de renda, né? E aí aí existe uma burocracia maior, procedimento legal, mas também é possível. Poder público e sociedade civil. Então o nosso trabalho até hoje, a gente conseguiu já apoio dos três
pontualmente, né? O que a gente tem, assim, vamos dizer que vitalício desde o início do projeto é a sociedade civil, né? Então, quando a gente comprou o primeiro tatame, foi uma arrecadação informal entre amigos, kimono entre amigos. Depois, na segunda leva de kimono e tatame, de novo, exclusivamente entre amigos. Aí a gente foi para 80 metros de tatame, 50 kimonos. Depois a gente teve um apoio que foi da promotoria da Vara da Infância e Juventude, através do Dr. Leander, que destinou para a gente um TAC também. Aí a gente conseguiu ampliar com a compra de tatames, aí que a gente foi para 150 metros de tatames e compramos também mais kimonos novos. Depois a gente recebeu também apoio daí do poder público através do vereador Dudu Franco, que é meu tio, por sinal, e ele destinou a emenda impositiva, né? Então a gente conseguiu também cobrir o nosso tatame com uma lona especial, compra de kimonos, camisetas, inscrições para campeonatos, né? E o aluguel do lugar que hoje a gente tem uma sede fixa, né? Então a gente não tem mais o problema de montar e desmontar tatame, né? Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente está nessa luta, né? Sim. De estar mobilizando todos esses setores. Entretanto, até hoje nós não temos ainda um patrocinador oficial. Não tem, né? uma empresa? A gente não tem ainda, tem. Que, né, que falou, não, todo mês a gente vai mandar aqui, ou é anual, né? Você me dá licença então? Com certeza. Por favor, você que está nos assistindo, você deve conhecer alguma empresa, você que é microempresário, você não precisa ser dono de uma empresa que tem 200, 300 funcionários. Se você é um empresário e quer investir um pouco, até de repente publicar a sua empresa, fazer o marketing da sua empresa utilizando o esporte, muito bem-vindo mesmo. Se você não conhece, daqui a pouquinho o professor Roberto vai passar o endereço para vocês na Chapadinha. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho, porque é um trabalho onde tem crianças aí, que daqui a pouquinho ele vai falar para mim, não falar por ele, mas tem resultados incríveis. Além do social, essa criançada tá voando no esporte aí. Tem moleque aí que tá fazendo bonito e eu tenho certeza que vai se tornar atleta profissional, como já podemos considerá-los. Então você empresário, você que é parceiro do esporte, que ama o esporte, acredita no esporte como transformação social, valorize esse trabalho aqui do professor Roberto, porque eu tenho certeza que vai ser um investimento muito bem colocado. Que você vai ter um retorno muito mais do que uma publicidade, mas você vai ser uma pessoa ajudando outras pessoas a serem cidadãos que vão transformar na sociedade, que é isso que a gente precisa. E o esporte, eu não tenho dúvida que ele é uma ferramenta importantíssima para que isso aconteça. Então, por favor, você é empresário, microempresário, compartilhe esse trabalho do professor Roberto e, se possível, vai lá visitar. E daqui a pouquinho ele vai passar mais informações pra gente. Mas, muito obrigado aí a vocês aí que têm dado essa atenção e conhecendo o trabalho de mais uma pessoa importantíssima para a transformação da nossa sociedade através do jiu-jitsu, né, Roberto? Vamos lá. É isso daí. Então a gente está nessa luta, né, de fazer esse trabalho, essa conscientização, né, de responsabilidade social, né, das pessoas. Todo mundo pode contribuir, né? Às vezes você vai falar para as pessoas, a pessoa fala, pá, e a prefeitura está fazendo o quê? A prefeitura ajuda como? Só que aí a gente tem que ver que a prefeitura, né, ela não consegue fazer tudo. A prefeitura pode... o prefeito Jefferson é um ótimo prefeito, eu gosto muito da administração dele, mas é impossível você fazer tudo. Precisa que a sociedade civil, as pessoas, elas também se envolvam. Assim como os empresários também se envolvam. E se todo mundo, né, der uma parte, uma contribuição, a gente consegue mudar muito a realidade de muitas pessoas. Até quando você fala de poder público, né, professor, tem meios legais, né? Tem, esses dias mesmo a gente escutou de algumas pessoas que estão ligadas ao poder público falando que quando não brigue pelo não que ele fala, mas tenta entender o porquê do não. Quando é sim, você agradece, mas também é legal você entender o porquê foi o sim. A gente precisa, como sociedade, entender os meios legais antes da gente fazer uma crítica, né? Precisamos compreender o que pode e o que não pode ser feito, e muito mais do que isso, a gente sempre pode
ajudar de alguma forma, como você falou, né? Então é necessário que a gente conheça, principalmente falando aí de poder público ou até mesmo das empresas, quando elas vão fazer uma doação, ela também tem que prestar conta, né? Se for de outros meios. Mas nós, enquanto sociedade, a gente não pode ficar terceirizando, né, as situações de vida que a gente tem no dia a dia. A gente não pode terceirizar, a gente tem que também assumir um pouquinho do que nós podemos fazer, né? Porque a gente não jogar tudo pro outro, né? A gente sempre terceiriza, é culpa não sei de quem, é culpa... Não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Será que a gente está fazendo? Né? Então é bom você colocar isso. Com certeza, eu acho isso muito importante, né? Uma das nossas missões, né, dentro desse projeto é essa conscientização das pessoas de responsabilidade social, né? Não precisa contribuir com o nosso projeto, mas será que você contribui com algum projeto? Exato. Que seja, mando R$10 numa ONG que cuida de animais. Pô, você já está ajudando. Se todo mundo ajudar, vai ser essa ONG, essas ONGs vão contribuir com o município que a gente mora, né? Então isso é muito legal. Eu quando comecei a fazer esse projeto, eu hoje vejo que eu comecei assim de uma maneira bastante inocente, até ingênua, né? De, poxa, quero ajudar, quero fazer. E hoje, 7 anos depois, né, ele tomou uma proporção que tem mais de 60 crianças, então são 60 famílias, né? Nas quais, de certa forma, eu tenho uma responsabilidade com eles também, porque os filhos, né, estão ali, as crianças, os adolescentes estão ali, né, no tatame, então eu tenho uma responsabilidade muito grande, desde as palavras que eu falo naquele lugar, dos ensinamentos que eu transmito naquele lugar, né, e isso é uma demanda, né, na minha vida grande hoje, né? Então, assim, por um lado é sacrificante, né? Então teve uma época que eu ia lá de segunda a sábado, todos os dias. Aí eu tirei o sábado, agora eu vou de segunda a sexta. Ainda assim todos os dias, é bastante. Mas se a gente quer ter um resultado bacana, não só na prática esportiva, mas também como na transformação das pessoas, é o hábito diário, né? É todo dia a criança tá lá, entra no tatame, cumprimenta o professor, respeita o mais graduado, respeita o menorzinho, ajuda o iniciante. Então são atitudes que ele vai tendo ali no tatame que vão moldando o caráter dele, né? Que vai fortalecendo a formação dele e vai trazendo para ele novas visões. Muito bom. Que às vezes ele não tem na casa essa visão. Então, às vezes na casa dele é uma coisa complicada, né? Uma situação assim de vida difícil, né? Então ele acaba que ele não escuta um por favor. Ele não é porque ele é um mal educado, esse menino é do mal. Reproduz o que ele vive. Reproduz o que é o meio ambiente dele. Sim. Às vezes ele não está nem dentro da casa, às vezes ele fica a maior parte do tempo na rua, né? E a rua a gente sabe que tem muita coisa ruim. Hoje, tem pouco tempo, eu já consegui perceber na comunidade o trabalho que a gente vem fazendo, né? Porque a gente começou lá em 2017, né? Então, tiveram vários alunos, né? Alunas que começaram a treinar com a gente, tinham 14, 15 anos. Hoje já são adultos? Hoje são adultos, depois pararam de treinar, mas você vê essas pessoas com uma postura diferente daquelas crianças que eram da mesma sala, do mesmo grupo e que não começaram a treinar. Sim. Então isso é muito nítido. Às vezes eu passo ali na lagoa, tem uma molecada jogando bola, e às vezes tem uns que foram nossos alunos ou que ainda são nossos alunos, e tem aqueles que não foram nossos alunos. Então... É fácil de você visualizar a diferença. Você vê já no tipo físico, no gesto, na postura da pessoa diferente. E aí você vê os costumes, aí você vê aquele pessoal que não treinou já envolvido com bebida, com hábitos que não são saudáveis, que não são legais, né, para a vida deles e para a comunidade em geral. Exato. Né? E aí eu consegui perceber, eu falei, cara, olha que como já tem um efeito, né? A Chapadinha, ela teve um momento, né, um tempo atrás, hoje tem muito menos, de questão de tráfico, droga, né, aquela coisa... Circulava por ali. Da marginalização, né? Então, uma percepção minha hoje, né, isso. Eu também trabalhei ali na Escola Eurini, né,
praticamente nasci ali na Vila Apolo, que é vizinho ali, então Você é professor de cresci escola ali. estadual, então você passou... Eu cresci ali, conheço, né, muita gente ali, tenho uma noção boa da dinâmica do bairro, fui vice-diretor ali da escola já, Ah, que legal. então tenho um conhecimento ali do local onde Da a gente está realidade. inserido. E hoje eu vejo que é bem menos, entendeu? Hoje eu vejo que isso está muito menor e isso é um pouco descabido. Então a gente vai pegar até a molecada que está treinando, é incompatível, né? Então você pega lá, vou citar o Marcos aqui, que é um menino que está lá com a gente desde 2018 e um cara que segue assim bem bacana tudo que a gente passa, né? Não tem como chegar nele e convidar ele para fazer uma coisa errada. Não combina com as com as características dele. Não tem, personalidade, não dá né? liga, né? Não dá liga. Então isso que é legal. E a gente tem vários casos assim lá. A gente tem vários casos de adolescentes que já estavam quase entrando e pô, chegaram no jiu-jitsu e hoje eles mesmos já vieram relatar para mim e falar, pô, professor, se não fosse o jiu-jitsu... Não sabia onde estava. Eu não sabia, ia estar fazendo o que não presta, porque já aquela tava. molecada que eu andava, a molecada já está fazendo um monte de coisa que não presta. E aí a gente vê, né, a gente tá por ali sempre. Então, isso que me move, né? Isso que me dá assim, um ânimo maior, que fala, não, vamos, né, dar sequência nesse projeto, vamos continuar, porque é uma transformação que é geracional, né? Então, eu tenho aluno lá, por exemplo, que a família já vem de um histórico de marginalidade, de situações degradantes, né, na sociedade. Sim. E aí chega agora esse moleque, o moleque está treinando, está competindo, está se alimentando, a cabeça dele virou outra, então a gente quebrou aquele ciclo. Então aquele moleque, ele vai, se ele não seguir pelo esporte, tenho certeza que ele vai ser um trabalhador honesto, uma pessoa digna. Quando ele, né, a maioria, né, o ciclo aí natural da vida, vai casar, vai ter filho, ele vai responsabilidades, né? Ele vai passar para o filho dele muitos ciclo, conceitos, né? Muitos hábitos que ele aprendeu no tatame. É um ciclo, né? É um ciclo, que é o que eu faço com os meus filhos hoje. Sim. Então eu comecei a treinar com 16 anos. Com 17 eu já estava completamente fissurado pelo jiu-jitsu. Então aí eu parei de tomar refrigerante, eu fiquei mais de 20 anos sem tomar refrigerante. E numa boa, né? Ai, sacrifício. Mudança de hábito, não, né? totalmente. Então, alimentação. Então, na minha casa, pô, todo dia tem na fruteira, tem banana, tem maçã, tem laranja, ovo. Não tem refrigerante em casa, não tem comidas que geralmente numa família que não tem o hábito do exercício físico vai ter, né? Então, aí os meus filhos já crescem com essa cultura, com essa influência, essa cultura alimentar, essa cultura do exercício físico, né? E isso é muito legal, que isso aí vai ser transmitido por gerações. Do mesmo jeito que é transmitido o hábito ruim, né? Sim. Então é um trabalho, hoje eu consigo perceber que ele muda gerações. Né? Então isso que é bacana. E as pessoas, aí como a gente estava falando, sociedade civil, empresários, né? Poder público, a gente tem que acreditar nisso e investir nisso, né? Porque é muito mais fácil eu investir num campinho de futebol com meia dúzia de bola para a molecada chutar lá naquele bairro periférico, do que depois lá na frente eu ter que botar o moleque na Fundação Casa, ou ter que o moleque ir para o presídio, tá uma coisa muito mais conturbada, né? E vai sair de lá aprendendo o que é errado. Olha. Não, nunca sai bom, mas assim, a minoria da minoria... raro você ouvir alguém que saiu do ambiente desse e se tornou um bom cidadão depois. Agora, se você pega a criança ali, é o esporte, né? O esporte ensina muita coisa. Eu sou suspeito para falar do jiu-jitsu, né? Mas... Para mim, o jiu-jitsu seria assim, um ouro ali dentro dos esportes, né? Por toda a filosofia que ele carrega, a trajetória da família Gracie, né? A família Gracie, os irmãos aprenderam com o japonês e esses irmãos tiveram muitos filhos, né? O mais velho, que é o Carlos Gracie, ele teve 21 filhos, né? Propositalmente, né? Para que
para ele, aumentasse esse grupo de pessoas. para ele colocar em prática aquele método que ele aprendeu e que ele acreditava, né? Olha só. Então eles tinham lá na década de 40, 50, eles tinham 50, 60 crianças da família. Focados no mesmo Focado propósito. em treinar, se alimentar e moldar o pensamento em um mesmo sentido, né? Então é algo que vem aí há mais de 100 anos sendo provado como uma ferramenta de educação para a pessoa de uma maneira integral, global, né? Então, se você for pegar lá o mestre Carlos Gracie, e até antes, né? Se a gente for pegar lá o Jigoro Kano, né? Que fundador do judô, ele que organizou o jiu-jitsu no Japão. E aí foi um aluno dele que viajou até o Brasil e ensinou os Gracies, né? Então, o judô, ele é filho do jujutsu, né? Chamava jujutsu. Aí no Brasil que decorrente da terminologia, linguajar, ficou jiu-jitsu, né? Aprendi mais um, hein? O Jigoro Kano, ele criou o método Kano Jujutsu, primeiramente, para a educação de criança, adolescente, jovem, adulto e mesmo idoso. Então, depois que eu comecei a fazer esse projeto, eu comecei a ir mais a fundo um pouco nessa filosofia, nos conceitos. E tem até um livro muito legal do Jigoro Kano, que eu li ele já, devo ter lido umas 4 vezes já, para de fato absorver mesmo, o máximo. Então ele colocava isso, que a prática daquele método era para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Então para ele melhorar o corpo dele, através do exercício da alimentação, para ele melhorar a mente dele através da educação dele, de estudos, né, aprender novos conhecimentos, e para ele trabalhar o espírito dele também através das emoções, dos sentimentos. Então tudo ali dentro daquele método. Ele, inclusive, ele era contrário a competições. O Jigoro Kano, ele não era a favor de competições, muito menos se envolvesse dinheiro. Ele era a favor de apresentações. Então, poxa, eu tenho a minha escola de jiu-jitsu, o Leandro tem a escola de jiu-jitsu dele, a gente vai combinar um domingo, vamos montar lá no ginásio um tatame e nós vamos fazer uma apresentação. Uma demonstração. Nós vamos aprender as técnicas, né, que vocês fazem, vamos compartilhar as nossas, e faziam lutas com essa proposta. Como ele queria espalhar para o mundo todo, né, o Kano Jujutsu, que depois ele passa a chamar Judô, né? Então aí ele aceita uma maneira de competir, ele tira algumas técnicas, né, chaves, alguns estrangulamentos, e prioriza a luta em pé, onde o indivíduo também para facilitar a compreensão do leigo, né? Então é mais fácil para uma pessoa que não entende falar, poxa, a luta ali, quando um cair de costas, ganhou. Né? Do que duas pessoas se embolando no chão, fica um pouco sem sentido. Mais complexo para quem está de fora. Mais complexo para quem está de fora. Então aí ele consegue colocar o judô nas Olimpíadas, né? Com essa ideia. Antes do judô entrar nas Olimpíadas, ele envia... não vou saber o número exato agora, mas cerca de 20 discípulos faixa pretas formados por ele ao redor do mundo. Então eles viajam para vários países, América do Sul, América do Norte, Europa, e eles fazem desafios respeitosos, né? Então eles chegam lá, anunciam que ali estão e que estão dispostos a se apresentar contra lutadores de qualquer tamanho, qualquer modalidade. E os japoneses eram pequenos, magrinhos. O Jigoro Kano, acho que, se eu não estiver enganado, era 58 quilos, 1,60 m. Estrutura bem pequena. E eles, na grande maioria das vezes, eles tinham êxito, né? Eles venciam os lutadores maiores, mais fortes, de todas as modalidades. E aí um desses discípulos, ele chega no Brasil, em Belém do Pará, chamado Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma. Ele chega lá para implantar uma comunidade japonesa e ele conhece uma figura chamada Gastão Gracie. O Gastão Gracie, ele tinha um circo na época e ele era um empresário também, família abastada. E ele coloca o Mitsuyo Maeda para se apresentar no circo. Então o Mitsuyo Maeda se apresentava com esses desafios, enfrentava lutadores, pessoas, qualquer um que quisesse... Dentro de um circo. Quisesse entrar lá e se testar com ele.
E nessa era um ajuda-ajuda, né? Então ele se apresentava no circo, ganhava também alguma coisa ali, e o Gastão Gracie também auxiliava ele com a implantação da comunidade japonesa, porque imagina ele lá em Belém do Pará, como que tratava a língua, né? Como que ia conversar. Em retribuição, isso aí é o que tem relatado na história, né? Em retribuição, ele ensina o filho mais velho do Carlos Gracie, o filho mais velho do Gastão Gracie, o Carlos Gracie. Eram 5 irmãos. Eles começam a praticar. Acredita-se que de 4 a 5 anos o Carlos Gracie foi aluno do Mitsui Maeda. Depois disso, o pai dele entra em falência, o circo, fica uma coisa, quase que uma catástrofe financeira, familiar. Sim. O Carlos Gracie, como irmão mais velho, pega os irmãos mais novos e se muda para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eles continuam treinando, aperfeiçoando a luta com o que eles aprenderam lá e começam a fazer os mesmos desafios que os japoneses faziam. Mas aí ele já dá coloca uma outra pegada. Então ele ia lá, desafiava e ainda colocava um prêmio. Falava, olha, se você me vencer, você leva tanto de dinheiro. Já motivava a pessoa. Então aí aparecia capoeirista, boxer, judô, tudo que tinha de luta, estivador, né, os caras gigantescos. E eles sempre saíram vitoriosos, né? E os Gracie também eram pequenos, magros. Mais técnicos demais. Com muita técnica, muita coragem, né? E muita fé naquilo que eles faziam. Então eles, chegou ali década de 60, eles começaram a fazer isso mais ou menos em 1930. Chega a década de 50, 60, eles têm uma academia no Rio de Janeiro com 600 alunos só de aula particular. Então não existia aula em grupo. Então era aula particular para um público com condições de pagar por aquelas aulas. Eles chegaram a dar aula até para presidente da República, senadores, um pessoal ali, né, da burguesia, né, do Rio de Janeiro. E esses desafios continuam ao longo do tempo, aí com os filhos deles, né? Aí chega lá no começo da história que a gente falou do grande mestre Rorion Gracie. O Rorion Gracie, no final da década de 70, vai para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele começa a fazer a mesma coisa. E aí ele colocava uma provocação ainda maior. Ele ia lá, colocava no jornal: você acha que você é bom de briga? Venha na minha garagem que eu vou quebrar a sua cara. Se você ganhar de mim, você ainda leva $1.000. Uma matéria bem intimativa. Aí aparecia lá gente do karatê, do taekwondo, de um monte de artes marciais. E ele também vencia com facilidade. Ele fazia esse chamariz provocativo, mas quando a pessoa chegava lá, ele ganhava da pessoa, não batia muito na pessoa, usava a técnica, né? Neutralizava o ataque da pessoa, fazia a pessoa desistir. Então a maioria das pessoas que iam lá se testar contra ele acabavam se tornando alunos dele. Então geralmente eram já faixa pretas, aí vinha mais um bando de aluno daquele professor para treinar. E assim foi se formando até ele chegar ao ponto de conseguir montar o UFC, né? Que ele monta, que era uma disputa para descobrir qual a melhor modalidade de luta para uma situação de combate real. Então ele cria lá o octógono, né? E coloca o Royce Gracie, que era um dos irmãos dele, com 78 quilos, magro também, né? Para fazer aquelas lutas lá em 1993, se não estiver enganado, 93, 94, e o Royce Gracie é campeão, né, dos 3 primeiros Ultimate Fight. Não tinha limite de peso, não tinha, não tinha nem tempo, muita regra. Não tinha luva, não tinha, só não Era podia neutralizar. Só não podia dedo no olho, órgãos genitais, mordida. O resto, até um pedir para parar ou ficar inconsciente. Poucas regras. E aí o jiu-jitsu fica conhecido no mundo todo, né, com essa arte marcial. A arte marcial mais eficiente para um combate real. E a gente escuta hoje, professor, os leigos, né, comentam ainda, a gente escuta no meio esportivo que o jiu-jitsu é um esporte violento. O que você pode dizer sobre isso? Porque é legal para a gente tirar um pouco essa falsa informação, né, porque a gente percebe que é uma falsa informação, porque a gente vê o trabalho que você faz aí, um trabalho maravilhoso, onde é um esporte que ensina muita coisa, inclusive ele não traz essa insegurança para quem vai praticar, né? Porque tem pessoas que têm medo, que falam que ele vai invocar uma certa violência, entre aspas, né? O que você diz sobre isso? Bom, assim, são
alguns fatores que a gente precisa analisar, né? Então, se a gente pegar lá, o jiu-jitsu, então, foi se desenvolvendo dessa maneira, chega lá em 1980, vamos dizer que ele começa a sair mais do Rio de Janeiro, que era mais concentrado lá no Rio de Janeiro, embora tivesse em outros lugares também, mas a concentração maior era lá. 1990, né, década de 90, com esse surgimento do UFC, o Royce Gracie, pô, eram lutas violentas, né? Você viu, se você pegar para assistir os primeiros UFCs, o dente sai voando, o tatame ensopado de sangue. Foram lutas violentas que ocorreram ali. E o jiu-jitsu sobressaiu, né, dentro dessa jaula mesmo, né? Então muitas pessoas começam a praticar o jiu-jitsu, que de fato é uma arte muito eficiente, numa luta entre, né, duas pessoas ali, numa situação real. Sim. E nesse meio tempo aí começam também a surgir algumas pessoas aí cabeça de bagre, né? Que aí você também vai começando a perder um pouco o controle, né, da arte, vai ficando de lado também em algumas escolas, algumas academias, a filosofia vai sendo um pouco deixado de lado. Surgem, né, na década de 90 ali os pit boys, né? Que era um pessoal que treinava, muito bem treinado e, pô, briguento, né? E usava a técnica não só no esporte, mas fora do esporte. Fora do esporte também, né? E aí começa essa proliferação também aí dessa violência de alguns grupos de lutadores de jiu-jitsu. Assim como já aconteceu também se você for estudar a história da capoeira, né? A capoeira existiu as maltas, né? Que eram grupos de capoeiristas que saíam na rua para arrumar confusão, né? Usavam da técnica para dar porrada na turma. Para dar porrada na turma. Então, acredito que quase todas as artes marciais, em algum momento, isso aconteceu, né? E no jiu-jitsu isso também aconteceu, né? E talvez pelo jiu-jitsu ter tido um alcance maior, né? Isso aí tenha ficado mais em evidência. Okay. Mas isso é um pouco de passado, né? Se você procurar aí escolas que os professores tenham um bom direcionamento, uma boa formação, é um lugar que é para você treinar e ser relativamente bastante seguro a prática, né? É lógico que a gente está falando de um esporte que envolve chaves de articulações, quedas, estrangulamentos, então eventualmente pode sim ocorrer lesões, mas como qualquer esporte. Como qualquer esporte. Você está no futebol lá, você vai bater uma bola com os amigos no final de semana, você corre o risco de torcer uma perna e aí? Do mesmo jeito você vai chegar lá e jogar o futebol, pode ter lá um jogador maldoso naquele dia que vai meter um carrinho no seu tornozelo e acabar com o seu esporte de repente. No jiu-jitsu isso também pode acontecer, né? O jiu-jitsu ele é um esporte altamente lesivo, né? Só que se você tomar determinados cuidados, se você desde do início do praticante, você orientar de maneira adequada, você minimiza isso assim muito, né? Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, uma das premissas, né, uma das coisas que eu coloquei como principais ali, era ensinar a molecada a ser duro pra caramba para lutar até o fim, não desistir, né? Ser firme, ser né? duro mesmo ali na luta, mas pô, encaixou o golpe, tá encaixado, deu, acabou. O cara bateu, soltou, não precisa puxar além do limite. Certo. Se você puxou, tá vendo que a pessoa não vai bater, vai machucar, você solta mesmo que ela não tenha batido. Então é uma cultura que eu prezo bastante lá e cobro bastante deles. Forma de respeito mesmo. Forma de respeito. Porque como que eu vou... o jiu-jitsu ele tem o poder de desenvolver a confiança, né, na pessoa. Tanto a confiança de você, numa situação de defesa pessoal, você saber que você tem um recurso para se defender, como também a confiança de você dar um treino com o seu colega. Então eu vou treinar lá com um colega muito mais pesado do que eu, mas que é ali do meu tatame, do meu, né, que eu conheço. Eu sei que a hora que eu bater ele vai me soltar. Então, eu vou treinar com ele. Ele tem 40 quilos a mais do que eu. Tá tudo bem, eu vou tentar usar minhas técnicas. A hora que não der, eu bato, ele soltou. Você criou um ambiente saudável, né? É um ambiente saudável, um ambiente seguro. Então, isso eu prezo muito. Muito legal. E sou chato, né, cara? Se eu já vejo
que às vezes é da índole da pessoa, né? Agindo de má fé. Então eu, ao longo do tempo que eu treinei jiu-jitsu, né, que foram aí quase 6 anos direto, né, eu conheci muitas pessoas, né, fiz muitas amizades e também vivi muito isso, de, pô, tem aquele cara ali, eu vou treinar com ele, eu sei, só que eu sei que, meu, se ele puxar meu braço, ele vai querer arrancar fora, o cara beira um mau caratismo, né? Sim. Então, eu vivenciei muito isso. Então, desde o começo, eu sempre expliquei isso na minha escola, né? Porque eu sempre fui também né, na época que eu treinei muito bem, tive um rendimento ali muito bom, né, dentro do esporte. E eu sempre fui combativo nesse sentido também dentro da academia. Eu sempre gostei de treinar com esses caras maldosos, entendeu? Mas eu sempre gostei para pegar eles, entendeu? É um desafio, né? Sim, Não, sim, tá, sim, então é isso, sim. então bora, vamos lá e pegar, colocar aquela pessoa no lugar dela, né? Viu? Não é bem por aí, cara. Não é bem por aí. Hoje em dia já não dá muito para eu fazer isso, que pô, eu parei de treinar um bom tempo, né? Hoje é outro foco. Hoje o foco é outro, mas eu ensino os meus alunos assim, eu ensino, ó, se for para você, eu repito muito isso, eu falo, ó, se for para eu formar um garoto aqui duro pra caramba, campeão paulista, brasileiro, mundial, mas se você não tiver respeito com o iniciante que vai entrar aqui, para mim vai ser uma vergonha. Eu vou ter vergonha de falar que eu ensinei você. Porque não foi desse jeito que eu ensinei. Não é isso. O mais importante não é esse, né? O propósito maior não é esse. Eu sempre falo isso. Até as competições eu tento moldá-las de uma maneira que ela seja educativa para a pessoa, né? Eu falo, meu aluno vai entrar para lutar, eu falo, é para entrar e para você pegar, você vai. Pô, deu o seu melhor, mas com respeito. Deu o seu melhor, mas se você vê, mas não é para machucar. Certo. Você pega o braço, segura ali no limite, tá bem preso, espera o juiz intervir, a pessoa bater, mas eu não quero ninguém, não é para machucar. Né? Tanto no nosso tatame, como também outra pessoa. Vinha uma pessoa de fora treinar lá. Pô, não quero ver aquela pessoa tomar um sufoco, sair de lá, pô, toda ralada, não tem necessidade, né? Então, para isso a gente tenta nivelar, então vou colocar lá para treinar, ver o nível que a pessoa, vou colocar um nível parecido. Pô, vou colocar o Leandro para treinar com o José. O Leandro tem um nível muito mais alto. Leandro, eu vou colocar você com o José, só que você vai orientar o José, você vai ajudar o José está começando, o José está aprendendo, tudo bem? Dá um incentivo aí. E aí é essa linha de trabalho que a gente segue lá. Muito bacana. Aproveitando que você falou de competições, vocês tiveram nesse mês anterior em Barueri, né? Levaram a molecada lá e tiveram resultados incríveis, né? Fala resumidamente pra gente como é que foi. Sei que foi 9 medalhas, se eu não me engano. O ano passado a gente começou a competir na Federação Paulista de Jiu-Jitsu, né? Que é assim... nível altíssimo. Um nível alto, assim, no estado é o nível mais alto do que tem, né? E a Federação Paulista, depois a Confederação Brasileira e depois a Federação Internacional, né? Então a Federação Paulista é uma boa escola para o aluno que quer competir, que quer se tornar um atleta no futuro, se for da vontade dele. O ano passado a gente mandou bem pra caramba e esse ano a gente começou na primeira etapa, tem um circuito, são 4 etapas, são 3 etapas e tem o Campeonato Paulista fechado. Então a gente lutou a primeira etapa, fomos com 10 crianças e voltamos com 8 medalhas. Foram 5 medalhas de ouro e 2 prata e 1 bronze. Foi assim, um resultado legal, bem bacana, a molecada lutou bem pra caramba. Lutaram muito bem mesmo. Eu vi tem uma história de um lá que ele vai de bike e sai e treina com vocês. Que é uma menina. É uma menina? É uma menina, Como Giovana. Giovana ela é Amaral. super disciplinada, né? Ela é muito dedicada. A Giovana, ela começou a treinar, ela tinha 10 anos. Aí depois ela mudou de cidade, aí ela voltou a morar pra cá e aí voltou a treinar com a gente. Então ela pega 10 quilômetros para ir de bike, depois faz o treino, ela faz musculação, aí ela faz o treino, a gente tem lá um pouco de aparelho lá de musculação. Vocês têm aparelho lá? Tem lá barra livre, peso fazer livre. Um circuito lá. A gente faz agachamento, terra, o básico, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito do básico, né? Tanto ali na luta do jiu-jitsu como na preparação física também, base, e depois se a pessoa for, a hora que ela for pro avançado vai estar bem fácil, né? Porque ela tem a base. Sim.
Então ela pedala 10 km, chega lá, faz a musculação, depois treina jiu-jitsu, depois volta e ir embora para casa dela de bicicleta. Nossa, Isso faça chuva, faça sol. Que legal. Pô, teve Quantos ela tem hoje? Ela tá com 16. Ela começou com 10. Começou com 10. 6 anos já. E aí ela até teve, nessa época aí de verão, muita chuva, né? Chuva forte. Sim. Teve um dia a mãe dela ligou pra mim desesperada. Pô, Roberto, fala pra ela não ir. Tá muita chuva. Eu falei pra Giovana não ir, ela foi. Cuidado de mãe, né? E, poxa, conversa com ela, Eu falei, não, pode deixar, vou conversar e tal, vamos ver isso daí. Quem disse que segurou? Dia de chuva, ela coloca uma capa de chuva, sobe na bicicleta. Olha. E pode ser aquela chuva caindo árvore, ela pedala e chega lá. E a história dela é muito legal porque o relato que ela nos traz é que o esporte fez ela superar a depressão, crise de ansiedade, fobia social. Olha. Então, para mim... Ela é uma referência. Como? Ela é uma referência Super. Lá. Então, até vieram fazer uma reportagem com ela lá esses dias e o pessoal... porque é atrativo, né? O pessoal foca bastante na questão, pô, a medalha que ela ganhou, e essa competição, conta pra mim. Fala, não, pô, legal, a medalha, a competição ela mandou bem também, foi muito bem. Mas para mim a maior vitória da Giovana é ela ter superado a depressão, ela ter superado a ansiedade, a fobia social, né? A gente vê tanta coisa triste. A baixa estima. Então ela fala, pô, ela falou na reportagem, ela falou, pô, hoje eu me sinto mais bonita, hoje eu consigo socializar melhor com as pessoas, né? Hoje eu consigo ser mais feliz. Isso é o mais importante. Então, pô, aí acabou. Se ela for lá no campeonato e for finalizada em 10 segundos, cara, eu tô nem aí, cara. Ela se tornar a mesma pessoa que tá pensando aí positivamente. O importante pra gente, eu estou lá todos os dias para que essa transformação pessoal aconteça. Muito legal, professor. Eu até penso um pouco, assim, eu venho conversando isso há algum tempo com o Marcos, é uma coisa bastante ainda imatura dentro da minha cabeça. Eu até penso futuramente a gente nem participar mais de competições esportivas, né? Porque por um lado é muito legal, mas por outro lado também não é legal, porque pô, se inscreve 50 crianças lá na chave, às vezes 20 crianças, só uma é campeã, só uma sai feliz pra caramba, as outras pô, sai triste, né? Então tem uma parte que é legal, saber perder, lógico, né? Que tem que aprender a perder, né? Também tem mas a maioria das também. vezes não vai trazer tanta felicidade. E aí eu gosto muito de, né, eu sou um educador, né, me considero assim um educador, eu amo ser professor, cada vez vou descobrindo mais esse dom, né, que Deus me deu e eu venho tentando aperfeiçoar. Então, uma educadora que eu gosto muito de acompanhar é a Maria Montessori, né? Então, a Maria Montessori, ela tem uma frase que ela diz o seguinte, ela fala: a competição é o que gera a guerra e a cooperação é o que gera a paz, né? Então, isso, quando eu vi isso aí, cara, ficou martelando na minha cabeça, e vira e mexe eu lembro. Eu falei com a minha esposa, ela, mas tá... Mas tem um equilíbrio aí, né? Porque tem você também trabalha bastante a cooperação. Até se, assim, ao meu ponto de vista, como você está citando isso, quando você está treinando, você treina muito mais do que compete, correto? Sim. Então, você mais coopera do que você compete. Então, você está muito mais favorecendo a positividade durante ali o momento de cooperação, que ela se sobressai, e a competição. Então, você não está errado. É o meu ponto de vista, né? Sim, eu tô... Tá cooperando muito mais. Eu estou você ainda... Tá 90% cooperando, né? Eu estou ainda trabalhando essa ideia, pensando bastante nisso, né? Que é bacana também, porque eu tenho uma outra referência muito grande, que são os irmãos Valente, né? Então eles foram criados dentro da família Gracie, e hoje eles têm uma academia em Miami, né? Que é uma das maiores academias do mundo, mais bem estruturadas, e eles têm lá, sei lá, milhares de alunos, e eles não participam de competição, né? Então você ficou com isso. Eu falei, rapaz, aí junto a Maria Montessori, junto ali, eu tô chegando nisso. Embora eu goste da competição, eu acho, pô, eu adoro. Eles vivenciarem, né? Eu competi bastante, eu gostava muito, né? E essas viagens que eles fazem? Eles fazem com algum auxílio? Como que a criançada vai competir daí? Então, esse ano, as inscrições, né, das competições, nós conseguimos através das nossas ações mesmo. Fizemos rifa, fizemos... São pagas, né? Fizemos um bazar, a gente recebe também doações mensais de algumas poucas pessoas, né? Nós temos aí um grupo de pessoas que apoiam. Eu costumo falar que assim, eu acabo tendo um destaque por ser o professor,
mas tem um time invisível, né, atrás de mim que, pô, corre atrás de um monte de coisa, né? Nem imagino. Faz um monte de coisa, quando precisa de alguma coisa, tá O ali Gustavo fazendo. auxilia você juridicamente, né? O Gustavo, aí tem o Marquinho, Eu conheci o Gustavo. Tem o Fábio, tem os meus 3 primos, eu nem falo porque aí esquece um, esquece outro e fica até chato, né? Mas a gente tem um time bom que precisa de um socorro, olha, tal, não sei o quê, não, tá aqui, vamos fazer, e junta aqui, vai ali. E a gente vem fazendo, é um improviso, né? Um improviso bom que a gente faz, mas é um improviso. Então, reforçando aí, né, pro pessoal que tá escutando a gente, mais uma vez, né? Ele tem um grupo de pessoas que ajuda, mas não é suficientemente, ainda não suporta todo o trabalho que existe lá, até porque são inúmeras crianças, são 60 crianças, é criança pra caramba, né? Elas se alimentam lá? Não. Até porque, a gente falando isso, né, assim, o sonho, o ideal seria a gente, além do jiu-jitsu, oferecer outras atividades. Então, queria ter ali um reforço escolar. Olha aí, ó. Ter lá a aula de matemática, tecnologia, inglês, né? Criar uma oficina educacional mesmo. Né? Exatamente. Esse aí é o nosso sonho maior. Tem espaço lá para tudo isso? Dá pra gente organizar isso aí se a gente tiver recurso, né? Precisa de pessoas com boa vontade que acontece, né? É isso. A gente precisa dividir a turma, né? A gente tem uma turma heterogênea, né? Falando em idade, né? Então eu tenho lá o mais novo que eu tenho tem 5 anos, o mais velho tem 19. Então eu faço uma aula que eu tento atingir todos, né? A gente acaba atingindo. Para integrar, né? Para integrar, mas ela não... Se eu dividir por faixa etária, ela vai ser uma aula ainda melhor. Então a gente tem esses desafios aí, né, pela frente. E outra coisa bacana que eu acho que é legal de comentar aqui, que é a parte do projeto, né? Um trabalho que eu venho desenvolvendo com o jiu-jitsu terapêutico, né? Então eu atendo crianças atípicas com o jiu-jitsu, né? Daí de maneira particular, né? Lá mesmo? Lá mesmo. O que seria esse trabalho? Com crianças com deficiência? Crianças autistas. Hoje eu tenho lá crianças com autismo, tenho com TDAH. Então eu tive essa experiência prática, né? Lá na AMAS, lá Sorocaba. E o ano passado entrou em contato comigo um professor chamado Felipe Nilo. Ele é da cidade do Rio de Janeiro, faixa preta de jiu-jitsu, ex-lutador de MMA. Ele viu o nosso projeto, achou o nosso projeto muito legal. Ele viu pelo Instagram e entrou em contato comigo. Quando ele entrou em contato comigo, eu achei até que fosse fake news. Falei, acho que clonaram, acho que alguma coisa, porque o cara ele é referência no Brasil e no mundo com as artes marciais para o autismo e outras síndromes. Mas o mais forte dele é com o autismo. Tá crescendo bastante, né? Crescendo bastante. Aí ele mandou uma mensagem, achei o seu projeto muito legal, quantos professores tem na instituição? Falei, né, meu cara? Falei, não, sou eu, cara. Ele falou, só você. Eu falei, mas não tem ninguém que te ajuda? Eu falei, não, minha esposa me ajuda, tem mais 2 alunos mais velhos que me ajudam. Ele falou, eu tenho um curso aqui, eu tô querendo dar esse curso para vocês, porque em algum momento vai aparecer uma criança com autismo aí, vai aparecer uma criança atípica, e a forma que eu tenho para contribuir com vocês é isso, vocês aceitam? Lógico. Claro, né? Assim, até ele, enquanto ele estava mandando mensagem escrita, eu não acreditava que era ele. Aí quando eu mandei áudio, ele respondeu por áudio, eu falei, não, de fato. Real. Aí eu fiz o curso. Que legal. E a gente estava falando no começo aí de energia e tudo mais, e isso é muito interessante. Eu terminei o curso numa quarta-feira. Na quinta-feira liga uma mãe para mim. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Olha, me passaram o seu contato aqui, que o senhor dá aula de jiu-jitsu e tal. Eu tenho um filho autista, será que o senhor atenderia? Eu falei, cara, encaixou certinho. Terminei ontem o curso e Deus tal. Deus faz as coisas tudo certinho. Cara. Aí incrível, o menino entrou, comecei a dar aula pro menino. O menino teve assim uma melhora assim que até para mim foi surpreendente, sabe? Ele melhorou muito em questão de 2 meses ali sendo atendido. Legal. 10 atendimentos que a gente fez, o moleque teve uma melhora assim absurda. Não é a gratidão dessa família contigo. De olhar no olho, no toque, ele não abraçava o pai, ele começou a abraçar. Sim.
ele tinha ele babava muito, depois sumiu. Aí o pessoal falou, cara, como o jiu-jitsu ajuda nisso? Eu falei, ó, nem eu sei te explicar o esporte em si, como né? que, né, a gente chegou nesse ponto. E aí começaram a aparecer outras crianças. Então hoje eu tenho aula de segunda a sexta-feira, todos os dias eu tô atendendo uma criança atípica com jiu-jitsu. E já tenho 3 crianças que estão querendo, que a família está querendo fazer aula, mas eu não tenho o horário para fazer, porque, né, eu trabalho em escola tempo integral, aí depois saio, atendo uma criança com autismo, depois à noite eu faço o projeto. Você já tem as suas aulas, você tem seus trabalhos particulares, tem o financeiro para pôr em casa, né? Então aí você faz um trabalho voluntário, então você tem que encaixar tudo aí. Quando você fala que vai aumentando o número de pessoas, agora mais um grupo de pessoas atípicas, para as pessoas te auxiliarem dentro da modalidade, fora daqueles que são atletas ali, que tem os mais experientes que te auxiliam, né? Necessitaria exatamente de uma pessoa que seja já professor de educação física, que tenha afinidade, ou melhor, tenha conhecimento técnico da modalidade para te ajudar? Como seria uma pessoa hoje voltada especificamente para a modalidade, para aplicar a técnica, para fazer um bom bate-papo, como você tem demonstrado aí que é o que você faz também, né? Com essa, não só a questão técnica, mas você ensina a pessoa a ser cidadão. Teria uma forma de alguém voluntário que teria vontade, né? Olhando aqui para a galera aqui, se alguém, né, aí que está assistindo a gente conhece alguém que possa contribuir dessa forma, existe isso? Você receberia? Como que funciona isso? Porque você está com um grupo grande, aumentando demanda, né? Com outro grupo agora, como que você poderia receber de repente algum currículo lá e aceitar que essa pessoa realmente seja produtiva lá dentro para esse trabalho? Com certeza, a gente, né, o nome do projeto só agora que eu vou falar isso, né? Superação, né? Super ação, né? Então é uma super ação entre pessoas para a gente conseguir esse resultado, né? A nível individual de cada criança e coletivo também, né? Porque como a gente falou lá, o bairro já deu uma outra, uma cara nova. Uma cara nova no bairro ali das crianças, adolescentes do bairro. Então a gente é aberto, a gente pode receber um fisioterapeuta, a gente pode receber um preparador físico, a gente pode receber um praticante de jiu-jitsu que queira, né, ir lá e somar com a gente, né? Eu venho estudando bastante, né, tanto a questão do desenvolvimento pessoal, como também o gerenciamento, né, de uma escola de jiu-jitsu, né, formação de pessoas, né? Então a gente tem assim o cuidado, né? A gente é muito mais interessante eu formar uma pessoa para me auxiliar, né, do que eu receber uma pessoa formada que já venha com uma ideia pronta. Então, se a pessoa ela tiver vontade de nos auxiliar, de contribuir conosco, ela também tem que vir com a vontade de aprender. Perfeito. Porque provavelmente o que ela vai encontrar ali no nosso tatame vai ser uma filosofia diferente. Vai ser diferente do que ela já tenha visto de modo geral nas academias de jiu-jitsu, né? Sim. Então eu faço hoje bastante diferente de como eu treinava, entendeu? Quando eu tinha lá meus professores, meus colegas de treino, como era o meu treino. Você criou o seu método. Tem muita coisa parecida, lógico, mas tem muita coisa diferente também que eu vou acrescentando. Hoje uma das maiores referências que eu tenho é o professor Rodrigo Cavaca, né? Que ele tem uma escola de jiu-jitsu totalmente diferente. Ele fala assim, as minhas principais ideias para agregar na minha escola de jiu-jitsu hoje vêm fora do jiu-jitsu. Eu não pego de pessoas que estão dentro do jiu-jitsu, porque eu quero fazer algo de fato diferente. Então é isso que eu também vou tentando construir. Eu gosto de dizer, né, eu não tenho... Quando eu montei o projeto pela primeira vez, eu mostrei, a primeira pessoa que viu foi minha esposa, né? Aí ela viu, ela falou, achei legal pra caramba, maravilhoso, mas quem é esse professor que vai dar aula nesse lugar? Porque nem o meu nome eu coloquei, né? Então você vai pegar o nosso logo, não tem o meu nome, vai chegar lá, você não vai achar meu nome em lugar nenhum, né? Então nunca foi uma coisa para me promover, de jeito nenhum. É justamente o contrário. É ajudar mesmo, né? A intenção é formar mesmo. Então
eu venho buscando isso, né? De a pessoa, ela chega ali, ela tem que se imaginar como um faixa branca, um aprendiz. Então eu hoje me coloco como um aprendiz. Então eu estou ali todo dia, eu estou aprendendo com os meus alunos, eu estou aprendendo com as famílias dos meus alunos, eu estou aprendendo com as vivências que eu vou tendo ali. Às vezes eu erro, né? Todo mundo erra. Então eu sempre estou atento a, puxa vida, hoje, olha, do jeito que eu chamei a atenção aquele menino, não foi legal. Muitas vezes eu peço desculpa. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Para a gente ir corrigindo. Então ali para chegar e somar conosco, antes disso é essa mentalidade. Pô, eu quero aprender, eu quero ver como que isso aí funciona, como eu consigo me encaixar nisso para daí a gente fazer acontecer. Mas é muito bem-vindo. Psicólogo, a gente pode receber. Multidisciplinar, né? Tem multidisciplinar. Se um psicólogo aparecer lá, tem trabalho uma palestrinha que não tem fim. Que vai lá para bater um papo legal com a criançada, Isso. né? Nós fizemos uma série de palestras lá. Precisamos retomar isso. A gente estava fazendo uma palestra ao mês lá, né? E estava bem legal isso daí. É uma coisa que a gente pode Eu gostaria retomar. que você contasse com o canal Colmeia para a gente somar, porque a gente tem contato com algumas pessoas, para a gente levar, de repente, fazer uma oficina lá de uma semana. Muito com legal. Um trabalho multidisciplinar lá, de repente fazer um trabalho legal lá, levar uma galerinha lá para sair um pouco, não somente sair da rotina, mas levar o projeto, enriquecer mais e as pessoas conhecerem de perto, né? Com certeza. Eu gosto que as pessoas vão conhecer de perto. Inclusive, eu tô devendo uma visita lá. Pra gente fechar aqui, né? Infelizmente está dando nosso tempo, porque o bate-papo tá aqui, a gente vai longe, que tá sendo prazeroso demais, viu? Não é porque eu tô na sua frente não, muito prazeroso, aprendi com você muita coisa do jiu-jitsu e tô aprendendo você como pessoa, né? A gente percebe que tem um profissional realmente engajado para fazer uma transformação social, não é somente técnico, é muito além disso, que é o que a gente precisa muito no ambiente esportivo hoje, né? As pessoas estão muito preocupadas com a técnica e estão esquecendo do principal, que é formar cidadãos, né? Então, muita gratidão novamente aí, viu, professor? Pra gente fechar, reforça pro pessoal o endereço, não sei se você tem de cabeça aí o endereço, pra galera ir lá, os horários que você aplica essas aulas, de uma forma resumida pro pessoal conseguir pegar aí e fazer a visita, e principalmente para dar um apoio, se possível, financeiro e de repente com mão de obra, seja ela qual for, como o professor já mencionou aqui, que tem um trabalho multidisciplinar para ser feito, né? Quando a gente fala de formação da cidadania, tem muita gente que pode se envolver com isso. Então, por gentileza, para o pessoal conhecer melhor lá e de repente fazer uma visita. Bom, o projeto ele fica na rua Luiz Valese, número 292, é a rua do Guincho Municipal ali, na Chapadinha, é bem fácil de chegar. Chegar na Chapadinha sem saber perguntar em qualquer lugar lá onde que é o jiu-jitsu, eles vão falar onde é, já ali todo mundo sabe. Todos são bem-vindos, eu estou lá de segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 19h30, a gente fica lá até as 21 horas. Muito legal receber a visita de vocês. Quando a pessoa chega lá, ela sente a energia e é bacana mesmo, é muito gostoso estar ali com as crianças. Eu, às vezes, tenho um dia super exaustivo, cansativo, mas quando eu chego lá parece que renovam as energias e, poxa, faz uma aula bacana, faz uma aula legal e eu chego na minha casa bem satisfeito com aquilo, né? Então, fica o convite para todos vocês que estão nos assistindo. Fica o convite para o Leandro, para estar indo lá visitar. Com certeza. Fico aí aberto para qualquer profissional também que você queira levar, tive uma ideia de oficina, é só falar com a gente que dá para fazer. Tem muita coisa legal lá para fazer. Imagino. Eu vejo hoje, eu lembro quando eu saí da faculdade que eu queria trabalhar com preparação física, como era difícil achar um lugar para você conseguir fazer algum trabalho e pegar experiência, né? Então hoje aí para principalmente pessoas recém-formadas, né? Eu digo principalmente, mas também não só para recém-formados, mas ali tem muita criança, muito adolescente, onde você pode estar desenvolvendo o seu trabalho, né? Legal. Então, se você é um pedagogo, se você é um professor de arte, se você é um professor de matemática e fala, pô, quero ir lá, será que eu ia aparecer lá uma vez por semana, cada 15 dias, promover? Aí a gente senta, a gente conversa, com certeza Monta um vai plano. ter. A gente está para receber agora também, através de emenda impositiva, aparelhos de musculação, então a gente vai montar ali uma mini academia ali também. Então, se você é um profissional da educação física,
quer aprender a trabalhar um pouquinho mais, pegar a experiência prática, assim, Convidadíssimo. convidadíssimo e é uma oportunidade, porque você vai pegar uma molecada que já está treinando, já tem um monte de moleque já treinando a preparação física também, já tem moleque competindo, então você vai junto ali nesse embalo, né? Perfeito, professor. Tá bom? Aproveita para passar o teu contato, se você puder, passar o contato para quem quiser entrar em contato, sua rede social também, por favor, pra gente, pro pessoal ter mais facilidade de entrar em contato direto contigo, pode ser? Sim. Nós temos então aí o Jiu-Jitsu Educacional, né? Lá no Instagram tá @jiu-jitsu_educacional, é o Instagram do projeto. Aí tem o meu Instagram pessoal, que é @roberto.franco.filho, que daí é o meu Instagram pessoal, onde eu estou dando foco maior para o jiu-jitsu terapêutico, né? Então, se vocês também que conhecem uma família atípica, que tem uma criança autista, alguma condição nesse sentido e quiser saber mais do nosso projeto, conhecer, entre em contato lá, que eu gosto muito de falar sobre isso, conversar sobre isso e vai ser muito bem-vindo. Ok? Muito bom. Obrigado pela participação mais uma vez, a presença tua aí, uma presença ilustre aqui. Eu posso falar Obrigado. isso porque quando a gente fala de projeto social, a gente tem que ilustrar como um projeto muito significativo e eu fico muito feliz de poder recebê-lo aqui para enriquecer o nosso canal e vocês que estão nos ouvindo, tenho certeza disso que concordam comigo, porque é muito bacana a gente saber que tem pessoas engajadas, trabalhando voluntariamente para que haja uma mudança na nossa sociedade e o esporte, agora com o jiu-jitsu aí, que a gente bem sabe que não é essa visão que muita gente tem de violência, muito pelo contrário, ensina muita coisa boa, como a gente vê aí as histórias das crianças que participam lá e realmente vão se tornar pessoas mais conscientes na sociedade. Bem, obrigado a vocês que acompanharam até agora. Mais uma vez, obrigado, professor Roberto. Esta é mais um pequeno episódio, mas uma forma de aprendizado gigante que a gente trouxe aqui para o canal Colmeia.360. Nós estamos apenas começando e eu falo que a gente está começando muito bem com histórias como a do professor, que faz um trabalho maravilhoso. Professor Roberto, muito obrigado. Continue firme nessa luta aí. Eu tenho certeza que através do canal aqui muita gente vai procurar o seu projeto. A gente vai ajudar a compartilhar cada vez mais esse trabalho maravilhoso que você faz. E espero que as pessoas cheguem lá, encontrem aquilo que realmente é e possam contribuir de qualquer forma, seja ela de financeira, com a mão de obra, como for, mas a gente está junto nessa batalha porque o esporte, eu confio, que eu também sou profissional de educação física, eu confio muito no esporte e que nasçam mais professores que estão saindo da faculdade com essa filosofia de vida que você tem, com o professor que você é. Muito obrigado, viu? Com certeza. Eu quero agradecer aí o canal Colmeia, o Leandro, agradecer a Deus, né, por Amém. a gente estar aqui, só gratidão. E para terminar, lembro a gente falando do esporte, né? Tem lá o Nelson Mandela que diz que o esporte tem um poder de transformar o mundo, né? Como nenhuma outra coisa. Que ele conseguiu através ali do esporte ali na África do Sul, né? Fazer uma integração ali gigantesca entre os povos ali. Que a gente, então é isso. Que a gente traga conosco esse espírito. Muito obrigado. Valeu. Valeu, galera. Um abraço Obrigado. a todos. Até a próxima, se Deus quiser.